Paulo, Minas Gerais, Maceió e outros países também, como Portugal, estão acompanhando esse seminário. Para nós é uma grande alegria, e juntos estamos louvando o nome do Senhor. Nós iniciamos esse seminário com um dos louvores, foi hoje, nós vamos pedir ao Senhor, foi isso que nós cantamos? Só agradecer. Nós temos motivos e muitos motivos para louvar o nome do Senhor. Nós vamos dar início a essa última aula. Convidamos os irmãos a colocarem de pé. Vamos fazer uma oração de clamor. Pelo poder do sangue de Jesus, nós clamamos. Pedimos, Senhor, renova a nossa comunhão. Nos abençoe, Senhor, nesse último período que vamos passar aqui, a aula. Sê conosco, Senhor, derrama da Tua graça, do Teu poder. Oramos, clamando em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentados. Glória a Jesus. Amém? Nós queremos saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é com alegria que estamos nesse seminário de louvor e juntos temos aprendido. Mas o maior aprendizado é louvar ao nome do Senhor Jesus. Esse louvor foi pedido de última hora. Um louvor que marca, acho que todos nós, quando chegamos na igreja, uma das coisas que nos chamou mais a atenção foi o louvor. E quando eu estava chegando na igreja em 1986, a igreja estava passando, o grupo de louvor estava passando para a igreja esse louvor. Ele pastoreia entre os lírios. E ele marcou particularmente a minha vida. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um hino especial que nós gostaríamos que o grupo de louvor sempre cantasse, né? Mas é isso, é a obra do Senhor. É o louvor do Senhor, ele nos traz, nos aproxima de Deus e nos afasta do mundo. Isso é só o Espírito Santo pode realizar. Só o Senhor Jesus nos proporcionou esse momento, esse encontro com esse Deus que é vivo e Salvador. Amém? A palavra do Senhor está em 1 Samuel, capítulo 16. Está aqui. Vou convidar os irmãos a ficar de pé. 1 Samuel, capítulo 16. E diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso,
e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Fala, Senhor, ao nosso coração nesse momento, que o teu nome, Senhor, seja glorificado, e que possamos, Senhor, ter uma experiência nessa palavra, nesse encerramento, Senhor, aqui, presencial no Manaim, mas em todos os lugares, Senhor, onde a tua palavra está alcançando nesse momento. Visita o coração, visita, Senhor, através do louvor, mas, Senhor amado, dá uma experiência às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Sentar, meus irmãos. Essa palavra, ela é interessante, porque eu nunca vi ninguém ser apresentado dessa forma. A primeira vez que eu vi esse texto, eu fiquei impressionado. Se eu gostaria de ser essa pessoa, que alguém falasse de mim e falasse dessa forma. E a palavra, esse moço que estava ali junto à corte de Saul, ele parece que conhecia muito bem Davi, ou foi usado pelo Senhor, porque só o Senhor pode destacar as nossas qualidades, só o Senhor pode nos ensinar, nos mostrar aonde nós podemos ser úteis nessa obra. E uma das qualidades foi saber tocar. O saber tocar, os nossos irmãos do louvor, os irmãos do louvor aqui, é uma sensibilidade. Eu confesso que teve uma determinada época da minha vida que eu queria aprender a tocar um violão. Eu achava bonito, não consegui. Acho que faltou sensibilidade para mim. Né? Quem sabe? Então, e uma outra característica do saber tocar é a paciência. Quanto tempo os irmãos ficam... Eu só quero dizer para a irmã que estava fazendo o exercício aqui, a Tainá, né? Tayana, acho que é isso. Que eu gostei de um dos exercícios que você fez. O bocejar, para mim é o melhor que tem ali. Né? E os outros ficou mais difícil. Veio aquele do ovo na boca, então, mas o do bocejar ficou tranquilo. Né? Mas é isso, é persistência. Às vezes a gente passa por eles antes dos Manaís, eles estão numa salinha e ficam lá naquele gargarejo e né? Tudo que ela fez ali, eles ficam fazendo. Que é isso? Daqui a pouco as notas começam a se afinar e olha que coisa linda, né? Só lá, 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 lá. Ó, quase que saiu, hein? Então, é isso, é esforço, precisa o quê? Paciência. E outra característica disso aí é persistência. Meus amados, sabe o que me fez desistir do violão? Acho que foi essa parte última aqui. Vontade eu tinha, eu queria, paciência até me esforcei, mas persisti. Quantas vezes a gente vem na igreja, a gente incentiva os irmãozinhos, né? A gente como pastor, a nossa luta é envolver você que é jovem, né? Você que é um adolescente, a pegar o violão, pegar um outro instrumento e ali insistir, persistir naquilo, né? E nós temos colhido na seara do Senhor grandes bênçãos nesse sentido. Por quê? O ato voluntário dos irmãos, eu sempre digo para os instrumentistas, olha, quando uma criança chegar perto de um teclado, não espanta ela não espanta. Quer ver os pequenininhos gostam de chegar ali, pem, não é isso? Eles gostam de fazer isso, né? Ou pegam um violão, vai derrubar aquela coisa, vai derrubar mesmo, né? Então tem que cuidar. Então chega ele ali, pega ele no colo, ou põe do ladinho, eu vou te ensinar, ó, lá, e vai. E daqui a um pouco ele está apaixonado por aquele instrumento. Mas não espanta a criança, não traz ele para perto. Mas quando você trouxer, ensina. Né? É persistência. E ali ela começa a ter amor. Faça isso, viu? A criança não espanta, não. Ensina. Até o louvor. Você vai... Porque aqui tem do grupo de louvor também, né? Quando alguém chegar, pega uma criança que está zanzando pela igreja, puxa ela para o teu ladinho, senta aqui, vamos cantar. E abre a coletânea, ela não vai entender, mas ela vai se sentir tão faceira, tão honrada, que ela vai querer pertencer ao grupo de louvor um dia.
entendeu? Quando ela chega na igreja, você já abraça ela, pega ali. Hoje nós temos esse problema da enfermidade aí que está acometendo todo mundo, né? Mas, com todo cuidado, abraça aquela criança e traz ela. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa para os irmãos. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi uma coisa. Obreiro já era obreiro, diácono já era diácono, ungido já era ungido, pastor já era pastor. Mas instrumentista já era instrumentista, grupo de louvor já era grupo de louvor. Se você não começar a olhar para o teu irmão do lado, o teu grupo de louvor vai minguar, ele vai começar a diminuir. Então, é o saber tocar aqui. Não é só um instrumento, mas é ter a graça de trazer outros para a presença do Senhor nessa tua oferta, porque ela é árdua. A gente vê que vocês são os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? Os últimos a sair. Onde é que eles estão? Eles estão no ensaio. Onde é que eles foram? Estão no ensaio. E aí vai. Então é a paciência, a persistência, a sensibilidade. E no Salmo 22, 3 diz assim: Tu és santo, que habitas entre os louvores. Olha só que maravilha. O Senhor habita no meio do louvor. Por isso que o Senhor, quando eu cheguei na igreja, o Senhor me fez lembrar e nunca mais esqueci esse louvor. Tem até um outro que depois a gente vai pedir aí, que estava junto, né? Já está combinado certinho. Pode ser agora. Meu louvor é fruto. Só uma estrofezinha. Eu gosto muito desse louvor. Aleluia, Senhor. Cante também. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Essa última parte ali do teu Espírito que habita em mim. Olha só, através do louvor. Que coisa mais linda, mais maravilhosa. Nós vimos a experiência da irmã que teve o louvor inspirado aqui, revelado pelo Senhor, né? Esse irmão, quando teve, eu não sei a história desse louvor, mas são servos do Senhor, porque aquilo que é revelado para o Senhor, aquilo permanece, os fiéis permanecem, aleluias. Uma outra característica de Davi, segundo o texto que nós lemos, ele era valente. A palavra valente quer dizer corajoso. O corajoso é aquele que surpreende. O corajoso não é aquele que sai abre o peito e vai. Não é esse corajoso que a gente... Ele é prudente. Temos uma serenata para fazer. Vamos. Temos uma visita para fazer. Nós estávamos conversando ainda há pouco com o Tiago, né? O pai dele. Quem conheceu o pai dele sabe como ele era. Nunca me esqueço, estava uma experiência no Manaim, no batismo. Era aqui em Santo Amaro. E tinha uns bambuzal. Daqui a pouco eu olhei assim e estava lá o Gilberto. O motorista do ônibus que levou uma das igrejas estava de joelho lá, chorando. Aí o pastor Edson passou e disse: só o Gilberto para fazer isso mesmo. Né? Nós conversamos. Se aquele dia o pai dele pega o violão, nós vamos para um culto. Se ele não tem levado o seu filho para o culto, talvez hoje ele não estivesse aqui. Talvez hoje ele não fosse esse professor de música que é. A palavra tem um versículo que é maravilhoso, diz assim: lança o teu pão sobre as águas e você vai colher esse pão. Eu tive uma experiência essa semana com serenata muito maravilhosa. O pastor ganha pouca serenata. Eu sugiro os grupos louvores começarem a programar serenata para os pastores. Mas eu ganhei 2 serenatas na minha vida até hoje, mas foi maravilhosa. Nem foi para mim, foi para minha esposa, né? E
quando a gente desceu, ela tinha feito a cirurgia, ia fazer a cirurgia na segunda-feira. A igreja de Santo Amaro veio fazer uma serenata. Quando eu olho lá embaixo, eu não me quebrantei, segurei. Mas eu glorifiquei o Senhor, não só pela serenata, mas por quem estava fazendo a serenata. Há 20 anos atrás, nós evangelizamos um aluno meu. Chegava a trazer ele para ficar lá em casa, que ele morava no interior, lá do Alto de Águas Mornas. E esse rapaz, ele estava na serenata. Que coisa maravilhosa. Mas deixa eu contar a história de vocês. O tempo passou. O ano passado ele foi acometido de um câncer no cérebro. Já fez várias cirurgias. E ele desejava vir à igreja, uma igreja. E ele não sabia qual, mas ele lembrou que um dia nós tínhamos trazido ele para uns 3 cultos, e ele se hospedou lá em casa. E ele disse: eu sei qual é a igreja que eu quero ir. A do professor Petri. Olha que maravilha. E ali eu entendi o significado desse verso. E eu fiquei mais maravilhado porque numa serenata ele estava fazendo uma serenata na minha casa. Irmãos, o tempo para o Senhor não existe. Porque naquele dia, o primeiro culto que ele foi, o Senhor já tinha tido uma promessa para ele. Assim é o louvor. Louvor é aquele que marca a alma da gente. E quando você lançou a semente, você guardou. Corajoso, leva a palavra do Senhor. Esse é o corajoso. Leva o louvor do Senhor. Davi, ele venceu o leão, ele venceu o urso e ele venceu o gigante. Nós vamos falar do gigante daqui um pouquinho. Quantos gigantes nós temos para vencer todos os dias? Diz a palavra que na terceira qualidade que ele trouxe, ele era animoso. Animoso é uma palavra que nós usamos poucos, mas nós sabemos o que é. Aquela pessoa que é cheia de ânimo, forte, persistente. Olha só, você tem ânimo para persistir? Nós precisamos ser animosos todos os dias, porque o Senhor não nos chamou para fracassar, sabia disso? O Senhor não te chamou para hoje estar aqui tocando e amanhã você não está mais aqui no nosso meio. O Senhor te chamou para ser um valente. A quarta parte é interessante que Davi nunca tinha ido batalhar numa guerra, mas ele chama que é homem de guerra. Nós estávamos conversando com o pastor Erli, ele disse assim, mas Davi não era um homem de guerra. Ele era um garoto ainda. Mas aos olhos do Senhor, você é de guerra. Sabia? Você é de guerra. Mas eu nem tenho um fuzil na mão. Pois é. Homem de guerra. Mas o homem de guerra, você sabe o que é um homem de guerra? É um soldado. Soldado é aquele que obedece. Sabia? Nós viemos para essa obra, não foi para mandar. Nós viemos para essa obra para obedecer. Senhor, é desse jeito, Senhor, é desse jeito, glória a Jesus. Mas Senhor, eu queria tanto. Pois é, mas o Senhor revelou que é desta forma. Irmãos, é uma obra de obediência. Por isso o Senhor nos chama homens e mulheres de guerra essa noite, essa tarde. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos aqueles que vamos obedecer ao Senhor. Porque o Senhor assim nos ordenou. Ordenou no sentido de deu uma ordem à nossa vida. O Senhor deu uma ordem à tua vida. Glória a Jesus. O quinto item é sisudo de palavras. O sisudo aqui não é aquela pessoa que está sempre mal encarada, cara feia, né? Volta e meia alguém diz que eu sou desse jeito, que eu estou no meu mundinho e a minha cara parece que é feia mesmo, então não tem jeito. Oposição, gente, isso é oposição, né? Tá vendo? Oposição. Minha esposa acha bonitinho, né? Mas o sisudo é aquele que é uma pessoa sensata. O sensato é ajuizado.
Já disseram para os seus filhos? Juízo. Já falaram? Se não falaram, começa a falar a partir de hoje. Seu filho saiu para a escola, juízo. Juízo. É uma das qualidades que o Senhor honra aqui, ó. Senão não estava na palavra. Ajuizado. Sensato, sério. Nós somos... O homem sério, ele só tem uma palavra. É sim, sim ou não, não. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Não tem acordo. Ah, vamos dar um jeito aqui. O servo do Senhor não dá jeito. Ele confia no Senhor, porque é o Senhor quem vai resolver as suas situações difíceis. As fáceis nós fazemos, mas as difíceis entrega ao Senhor. É o homem sensato. É o homem ajuizado. Quantas vezes nós estamos em situações que só o Senhor mesmo, né? E o sexto item é gentil presença, tá? Gentil presença. Pessoa gentil, ela é alegre, né? É uma pessoa que todo mundo gostava de ficar perto dele. Pior que quem não gosta de ficar perto de um instrumentista, me diz. Hã? Sei lá, no teu colégio você tem o violão, todo mundo gosta de ficar perto de você, já viu? É não é assim. É assim. Mas não é só por causa disso, não. É o testemunho. O que ele faz é certo. O que ele faz está correto. Meus amados, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nesse padrão até agora? É a nossa luta. É manter esse padrão. O Senhor deu aqui para nós um padrão de vida. E um detalhe aqui. Tudo isso aqui, ó, só depende da gente, sabia? É tudo coisa do homem. Meu caráter poderia estar indo por um caminho, mas ele mudou, o Senhor mudou. Eu poderia estar indo numa direção, mas o Senhor me queria nessa direção, o Senhor me trouxe para esse caminho. Essa é a nossa bênção. Mas tem o último destaque que aquele moço traz é ali, ó. E ele tem o Espírito do Senhor, ele é com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Isso aqui não depende da gente, é o Senhor conosco, foi o Senhor que nos trouxe. O Senhor foi nos moldando. Vocês querem ver? É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Senhor que revela o caminho. Quantas vezes havia homem de guerra, queria ir fazer uma guerra, mas vou consultar o Senhor aqui. Senhor, é isso? Disse, não vai. Senhor, eles vão me entregar. O Senhor Davi defendeu uma cidade lá, e elas foram ameaçar porque o outro inimigo estava chegando. Eles vão me entregar, Senhor? Vão te entregar. Sai fora. Entendeu? O homem é traiçoeiro. O homem, ele, infelizmente, ele trai a si, trai ao outro, ele trai a si próprio. Davi, ele era homem de dons espirituais. Ele dependia dos dons. Quando o profeta lá, na casa dos profetas, foram todos mortos, e um deles escapou, foi para junto de Davi. O que Davi? Fica junto conosco. Fica junto de mim. Eu colocaria inteligência também nessa lista aqui de Davi. Um homem inteligente, tinha um profeta com ele. Davi consultava a palavra do Senhor. Nós temos que fazer isso, são seguir aquilo que o Senhor traz. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso não é fácil que a gente falou aqui, não. A palavra, lá em 2 Samuel 3:1, diz assim, ó, e houve uma grande batalha entre a casa de Saul e a casa de Davi. A casa de Davi se fortalecia e a casa de Saul se enfraquecia. Meus amados, essa longa guerra, ela está diante de nós todos os dias. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos prepara, mas as decisões são nossas. Vocês querem ver? O homem de Deus, ele tem discernimento. Quando Saul morreu, que havia uma guerra entre as duas casas, Davi fugiu para junto dos filisteus, porque junto dos filisteus ele não quis enfrentar na guerra contra o povo de Deus, nem ir contra Saul. Então ele foge para o lado dos filisteus. E quando Saul, numa luta contra os filisteus, ele morre, veio uma amalequita trazendo a notícia.
e tirando vantagem. Olha, eu matei Saul. Meus amados, o amalequita aqui é aquele homem sem discernimento. O amalequita é aquele que não discerne, ele tenta fazer as coisas favoráveis a ele. Vai dar certo por um determinado período, mas diante de Deus não dá. Nós podemos ir enganando as coisas e levando de qualquer jeito, mas vai chegar um momento que não, ou nós nos acertamos ou senão nós vamos nos comportar igual a amalequita. E Davi não aceitou isso ali. Davi não aceitou. Davi, ele, na hora que o povo soube da notícia, o povo festejou, vencemos. Era isso mesmo. Na razão era isso. Mas Davi, temente a Deus, porque o Senhor já tinha preparado ele com todas aquelas características, chamou a atenção do povo. Senão, o ungido do Senhor caiu. E nós não temos alegria nisso. Nós não temos alegria. Primeira coisa que ele diz ao povo: nós não vamos rir, não vamos festejar, não vamos fazer comentários. Olha só. Esse momento é de lamentação. E aí ele afirma os motivos. Ele diz o seguinte, lá em 2 Samuel 1:20, diz assim: não noticieis em Gate, nem nas ruas, para que as filhas dos filisteus não se alegrem com isso. Meus amados, às vezes nós temos um irmão que está indo por um caminho, está se desviando, ora por ele. E se isso vier a acontecer, não se alegre, nem fale mal, nem conte nada. Ore, porque o Senhor vai trazer de volta. A exposição já está feita, o mal já está feito. Não sejamos nós a atrair para cima de nós, por sobre nós, essa dificuldade também. É o Espírito de Deus que está sobre Davi, e é o Espírito de Deus que está sobre a igreja do Senhor. Nós não podemos ser dados a comentários, porque isso nos traz um grande mal. Porque para que não se alegrem as filhas dos filisteus, a queda de alguém é motivo de oração, é motivo de pesar. Davi não teve prazer na morte de Saul. Essa é a obra de Davi, obra qual nós um dia aprendemos, porque nós dissemos que o nosso louvor é fruto do amor. Essa é a obra de Davi. É a obra que nós buscamos na nossa vida. É a obra que nenhum de nós pode ter dúvida nessa caminhada. Eu não posso ter dúvidas. Vai vir momentos difíceis? Vai. Mas se nós olharmos o exemplo, as experiências vividas na palavra, os atos de Davi são maravilhosos. Vejam os irmãos. É o tipo da igreja fiel aqui. É a obra do Espírito Santo, respeita aos ungidos. O pecado não fica encoberto, mesmo quando ele pecou, não ficou encoberto. É de prudência, é de zelo, é de humildade. Alguém te traz uma palavra mais difícil, corrige uma coisa, não se rebela. Para ouvir, não seja precipitado, para ouvir. Razão todos nós temos. Mas pede uma oração. Se aquele negócio for do Senhor, o Senhor vai abençoar. Se não for, o Senhor vai te abençoar. Amém? É de confiança no Senhor. Porque quando nós nos rebelamos, a primeira coisa que vem é deixar o Senhor de lado. Por quê? Eu estou confiando em mim. Eu não estou confiando mais no Senhor. Não é isso? Alcançou aquilo que está no meu coração, a minha razão às vezes, e tem hora que nós temos razão mesmo, mas como diz o pastor, só não temos a revelação, mas a razão nós sempre vamos ter. Davi era homem de oração, de jejum, de madrugadas, de discernimento, de amor. Ele amava, sabia? De perdão. Ele glorificava ao Senhor. Lá no Salmo 119 diz assim, à meia-noite, 119, 62, diz assim, acho que está até sendo projetado. À meia-noite me levantei para te glorificar. E olha, no Salmo 164 diz assim também,
No Salmo 119, Salmo 119, versículo 64, diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo por teus justos juízos. Olha que maravilha. Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os nossos dias estão difíceis, né? Nós não temos tempo para nada, já viram? O dia mal começa, nós já chegamos no final do dia com um monte de coisas que nós não fizemos. E Davi parava 7 vezes ao dia para louvar ao Senhor. Davi era o rei de Israel, ela não era? Será que ele não tinha nada para fazer? Meus amados, nós não estamos dizendo como os irmãos têm que fazer. Nós estamos mostrando o que Davi fez. A experiência de alguém que viveu. E Davi tinha uma coisa muito maravilhosa. Sabe o que ele era? Além de rei, guerreiro, né, homem de guerra, ele era um instrumentista. Instrumentista. E tocava no grupo de louvor ainda. Cantava no grupo de louvor. Nos Salmos, os maiores salmos da Bíblia, que são festejados em Israel até hoje, são os Salmos 57, 58 e 59. Esses salmos são chamados Salmos de Mictão. Em hebraico quer dizer ouro puro. Ouro puro. Salmos de Mictão. E olha só a linha do 57, ele diz assim, ó: Davi compôs quando estava na caverna fugindo. Lembra lá? Todo mundo tinha ido embora, ele estava lá. Saiu da dor, da prova. No Salmo 58, ele lamenta aqueles que foram levantados por Deus e não permaneceram. Meus amados, nós hoje temos essa experiência. Quantos não estão mais conosco e nós lamentamos, mas pedimos: Senhor, tem misericórdia, traz de volta esse povo, Senhor. Que eles tenham uma experiência, que eles até se decepcionem onde eles estão e voltem para a tua casa, Senhor. Voltem rápido. É o choro, é o bramido de Davi. Porque nós sentimos a falta desses irmãos, porque o Senhor tem uma promessa para a vida deles, mas por um instante foram enganados de algum jeito. Salmo 59 foi quando Saul cercou ele para matá-lo. E ali ele louva o Senhor. Ele não... Esses salmos são chamados ouro. E eles têm uma coisa muito interessante, melodia. Eu não entendo muito, né? Mas os irmãos entendem aqui, eu estou falando. Ele tinha uma melodia. Diz a palavra que a melodia que eram cantados esses salmos era: não destruas. Olha só. Eu quando ouço essas melodias, tem algumas bíblias que trazem esses detalhes, né? Eu gostaria de saber como é que era a melodia desses louvores, né? Hoje a gente... Mas profeticamente tem uma palavra aqui muito maravilhosa. Por quê? A obra de Deus não é de destruição. A obra de Deus é de restauração. Olha só. A obra de Deus é de restauração. O louvor, ele restaura a alma do homem. Ele resgata o homem dos seus caminhos. Depois de todas essas coisas, Davi ainda faltava 2 coisas para Davi. Uma delas era Jerusalém. Lá em 2 Samuel 5, 6, 7, versos 6 e 7, diz que Davi tomou Jerusalém. Jerusalém é importante porque ali o rei era Melquisedeque. Segundo a palavra, não tinha princípio nem fim. Fala do Senhor Jesus. Fala da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Ela não tem princípio, ela não tem fim. Esse foi um alvo de Davi, era Jerusalém. Hoje qual é o nosso alvo? A nova Jerusalém. Jerusalém eternal. Mas ainda ele não estava satisfeito, porque durante todo o reinado de Saul, uma coisa ficou meio abandonada, até chegou a ir para as mãos dos inimigos, os filisteus e tal, que era a arca do concerto. E Davi então sentiu um desejo no coração de trazer a arca do concerto. Durante todo o período da história anterior,
a arca do concerto ficava no meio do povo, no meio da tenda. A tenda ficava no meio das tribos. E Davi, ele diz, a arca do concerto precisa estar no meio do povo. Meus amados, é onde a arca do concerto era onde Deus habitava. E Davi, então, ela traz para Jerusalém, cidade eternal, porque Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no nosso meio. E o Senhor é o centro, é a promessa da eternidade na nossa vida. Se o dia que nós perdermos isso, nós vamos perder tudo. E Davi, o profeta, ele confirma as palavras de Davi. Ele diz assim: vos darei as firmes beneficências de Davi, os benefícios que Davi teve de ser fiel ao Senhor. Se te falta alguma coisa, lembra a vida de Davi. Meus amados, a obra de Saul, ela levou para Endor, para a morte. Ela levou para a morte. Mas a obra de Davi, ela levou Davi à eternidade. E é essa obra a qual nós estamos vivendo. E o homem tem uma luta constante na sua vida. Nós temos uma luta constante. Qual é essa luta? É a luta entre a obra de Saul e a obra de Davi. Uma é religião, morte, carne. E a outra é obra do Espírito Santo, a eternidade e o homem espiritual. Nós, meus amados, Davi, ele travou uma longa guerra. Ele travou uma longa guerra. Mas a obra na vida dele prevaleceu. Nós queremos esse instante que você feche os seus olhos um instante. Louvor vai ser toado, vai ser cantado. E você vai conversar com o Senhor, porque hoje nós vivemos constantemente nessa luta, nessa batalha.
Obrigado. Glorificando o nome do Senhor.